Paternidade socioafetiva, quando o amor vale mais do que o DNA. Este tema é muito polêmico no Brasil, mas hoje já há um entendimento consagrado. Pai é quem cria, ou também quem cria. Se esse assunto é interessante para você, venha comigo que eu vou lhe explicar muito mais. No Brasil, o amor, o afeto e o cuidado tem valor jurídico. É possível o reconhecimento de um filho, seja menor, seja maior de idade, a partir da consolidação de um relacionamento tal como entre pai e filho. Alguns requisitos são elementares para propiciarem, então, a realização desse registro de paternidade, que são a existência do afeto, a existência do cuidado, a existência do amor. E para isso, deve haver um tratamento entre pai e filho, tal como se pai e filho fossem, se denominando como pai, filha. O relacionamento deve ser exteriorizado às pessoas que convivem com estes familiares. Os amigos, vizinhos, colegas devem ter naquele indivíduo o verdadeiro pai daquela criança. Não que precisem imaginar que ela não tenha um pai biológico, não é isso. Mas a relação deve ser tal qual filho e pai. Isso é fundamental e a maior diretriz para permitir esse tão lindo reconhecimento de paternidade socioafetiva, que tem esse nome porque socialmente é exteriorizada, ou seja, sócio, e afetiva porque é uma relação de amor, de afeto, de verdadeira parentalidade. Alguns requisitos são indispensáveis para que seja autorizado este registro, como, por exemplo, a maioridade do registrador, do pai socioafetivo que fará o registro, a diferença de idade entre o pai e o filho socioafetivo deve ser de pelo menos 16 anos. O pai socioafetivo não pode ser irmão ou ascendente do filho socioafetivo a ser registrado, não podendo, por exemplo, ser um avô ou mesmo um bisavô. E agora o mais importante, como se provar a existência desse vínculo socioafetivo? Naturalmente, esse vínculo vai se cristalizando com o tempo, ou seja, embora não haja um requisito de um prazo mínimo para que se comprove a existência dessa socioafetividade, é natural que ela não vá se operar na prática com, por exemplo, 1, 2 anos de convívio. A parentalidade, ela é um sentimento, ela é uma realidade que passa a existir também e, sobretudo, à medida em que o tempo vai se prolongando. Afinal, serão os momentos vividos, as memórias que estão sendo criadas, o convívio, a presença um na vida do outro, que vai, então, tornando esse vínculo efetivamente existente. Alguns requisitos são importantíssimos no que toca também a documentos que devem ser apresentados para comprovar este vínculo, porque, afinal, a simples declaração de vínculo socioafetivo não basta. E eu vou citar agora para vocês alguns exemplos de documentos. Claro que não é necessário que se tenha todos estes, mas são documentos bem legais e que podem facilitar muito este processo de prova da socioafetividade. Fotografias em celebrações festivas familiares, como aniversários, Dia dos Pais, celebrações religiosas, são marcos bem importantes e que demonstram a presença na vida daquele filho como efetivamente um pai. Apontamento escolar como responsável ou representante daquele filho na condição de aluno, inscrição do pretenso filho em plano de saúde ou em órgão de previdência, registro oficial de que residam na mesma casa, vínculo de conjugalidade, casamento ou união estável com o ascendente biológico, ou seja, com a mãe daquela criança, inscrição como dependente do requerente em entidades associativas, como, por exemplo, clubes e outras localidades. E algo que eu chamo muito atenção porque ajuda demais: declarações de testemunhas, de pessoas que convivam com aquele núcleo familiar,
como por exemplo vizinhos, amigos, professores, o pediatra que atende aquela criança, afirmando que aquela criança já foi X vezes acompanhada por aquele pretenso pai no consultório, outro médico, psicólogo, pessoas que consigam então atestar, se colocar como testemunhas daquele relacionamento. Algo também muito comum, atestados psicológicos. Algum profissional da área da saúde que atenda aquela criança, que atenda aquele pai, criança ou adulto, né? Porque os adultos também podem requerer, juntamente ao pai, o seu registro de paternidade socioafetiva. Enfim, documentos que evidenciem esse vínculo tão bonito que é a paternidade socioafetiva. A paternidade socioafetiva, que não exclui a paternidade biológica, e também vou falar aqui sobre isso, pode ser requerida tanto judicialmente quanto extrajudicialmente. Isso mesmo, o STF já reconheceu a possibilidade do registro de parentalidade socioafetiva extrajudicialmente em cartório de registro civil, assim como o CNJ já expediu provimento regulamentando essa possibilidade, trazendo alguns requisitos para que o pedido possa ser feito sem que seja levado ao Poder Judiciário. Estes requisitos são: esse pretenso filho deve ser maior de 12 anos de idade. E entre 12 e 18 anos, o pai biológico, aquele pai que consta lá do registro anteriormente, deve também anuir juntamente com a mãe. Se ele não anui, o que acontece? Deve ser encaminhado, então, o pedido judicialmente. Daí não há escapatória. O registrador, ele vai atestar esse vínculo de paternidade socioafetiva. E para isso, ele deve estar convencido da existência dessa paternidade. O que vai se dar justamente a partir da demonstração de todos aqueles documentos que eu exemplifiquei aqui para vocês. O máximo de documentos possíveis devem ser levados ao registrador. E a partir então do convencimento, ele irá efetivar o registro da paternidade socioafetiva. E importante, a ausência desses documentos ou de alguns ou muitos documentos não impede o registro. Claro que é um dificultador, mas no momento em que o pretenso pai, pretenso filho justificarem a ausência de documentos, por que não conseguiram obter documentos ou por que não há documentos comprovando essa parentalidade, o registro poderá ser efetivado a depender, claro, de uma análise casuística por parte do registrador. Agora, a pergunta que não quer calar. É necessário excluir aquele pai biológico para a inclusão do pai socioafetivo? Não. A parentalidade socioafetiva e a biológica, elas podem coexistir. Isso mesmo, é possível que na certidão de nascimento haja a existência de dois pais, ou mesmo de duas mães, quando se fala em maternidade socioafetiva, que nós iremos falar num outro vídeo. Mas sim, é possível a coexistência de dois pais na certidão de nascimento do indivíduo. Outra pergunta muito importante que me é muito trazida aqui no escritório. A realidade dessa paternidade socioafetiva gera efeitos jurídicos? Sim, pessoal, os mesmos efeitos jurídicos de uma relação biológica. Este pai, ele vai ser pai tal como se pai biológico fosse, entendam bem. Dessa relação de paternidade surtirão efeitos previdenciários, surtirão efeitos sucessórios, ou seja, este filho vai herdar do pai socioafetivo, também do biológico, tá? Uma realidade não exclui a outra. Se esse filho socioafetivo estiver necessitando de recursos financeiros por distintas razões, ele poderá recorrer a este pai socioafetivo. Claro que, para que haja o deferimento de uma pensão, o estabelecimento de uma pensão de alimentos, os requisitos da pensão de alimentos, lá da fixação, devem estar presentes. Ou seja, é uma realidade idêntica a qualquer realidade de parentalidade. Os mesmos efeitos, mesmas consequências e mesmos deveres. Vamos então agora retomar os principais tópicos deste vídeo. Cristiana, quem pode ser pai socioafetivo afinal?
todo aquele que tenha uma relação de efetiva paternidade socioafetiva com aquele filho, que tenha exercido de forma contínua e prolongada o papel de pai na vida daquele filho. Se o pai biológico não aceita o registro do pai socioafetivo, é possível fazer no cartório? Se o pretenso filho for maior de 18 anos, não é necessária a anuência do pai biológico. Basta que o pretenso pai socioafetivo e o pretenso filho socioafetivo dirijam-se ao cartório de registro civil e efetivem este registro apresentando as provas sobre as quais eu falei aqui. Agora, se o pretenso filho tem entre 12 e 18 anos e o pai biológico não aceita este registro extrajudicial, daí sim o pedido deverá ser feito ao Poder Judiciário. Se você chegou até o final desse vídeo, você já entendeu que a paternidade socioafetiva ela é reconhecida retrospectivamente, ou seja, primeiro a realidade da parentalidade socioafetiva se estabelece, para que depois, apresentando aquelas provas ao registrador ou ao judiciário, a depender do caso, ela seja então comprovada e efetivada na certidão de nascimento. Diferentemente do que ocorre, por exemplo, com a adoção, em que o registro vai ocorrer e depois a relação parental vai sendo estabelecida. Da mesma forma, naturalmente, isso ocorre na vida de uma criança, um bebê que nasce e que passa então a usufruir, que passa então a vivenciar a experiência da parentalidade. Informação é poder. Então, se você achou esse vídeo interessante, se ele fez sentido para você ou pode ajudar alguém, curta, comente, compartilhe e não se esqueça de se inscrever no canal.